Qualquer coisa, com Davi e Daniel Jesus Vignoli. Fala pessoal, bem-vindos ao seu Qualquer Coisa. E hoje a gente vai estar com um programa muito especial, falando sobre o processo de escrita, né? O processo de desenvolvimento do roteiro de A Menina no Himalaia. Meu nome é Davi Jesus Vignoli, eu sou seu host today. E Daniel, fala aí, beleza? Tudo, tudo tranquilo, tudo bem. Vamos lá, vamos partir para os slides. Beleza, vamos lá. Como é que escrever A Menina no Himalaia? Realmente esse livro aí, que é um livro que eu estou aguardando muito assim ter uma versão em português, mas A Girl in the Himalayas foi publicado em 2018 nos Estados Unidos e já tem uma versão em francês e tem uma versão em russo que está saindo aí. Eu não sei pronunciar a versão em russo, mas vai estar saindo há pouco tempo. Eu estou querendo também publicar esse livro aí no Brasólia. E então estou falando um pouco assim como é que foi o processo de escrita de A Menina nos Himalaias e o processo de criação. A gente talvez possa dividir em outros episódios. Esse aqui eu vou falar de escrita e depois eu falo como é que foi o processo de desenho e tudo mais. Mas o processo de escrita foi um processo que começou há um tempo atrás, né? O processo, na verdade, tudo começou com Friday Comics. Tudo começou com Friday Comics, onde existia, né, várias histórias que estavam sendo publicadas toda sexta-feira. E esse projeto foi capitaneado por mim e pelo Daniel. E a gente estava fazendo, era toda sexta-feira, uma página de quadrinhos. Lembra? Lembro. E era bem estressante, né? Parece fácil que era uma página por semana, mas era bem estressante. Tinha uma hora que a gente ficava ali na quinta-feira de noite tentando acabar a página para sexta-feira. E foi interessante que a gente começou, né, com várias pequenas histórias. Por exemplo, semana passada a gente contou uma delas que era A Tempestade, né, que era aquele diálogo de Shri Krishna e Arjuna, que foi uma das páginas da Friday Comics, que a gente postava, como foram duas páginas aquele quadrinho, a gente postou uma semana uma e na outra semana outra. Aí a gente resolveu, vamos porque a gente não faz uma narrativa mais longa, né? Isso. E aí a gente fez o Leão Dourado, ou The Golden Lion. Isso aí. Não é isso? E o Golden Lion, ele tinha, né, que é um personagem, é tipo um herói, né, basicamente um herói nos Himalaias, e a irmã dele é a Vijaya. E aí você pode até ver no próximo slide, você vai ver que tem aqui as crônicas do Golden Lion, que a gente resolveu fazer toda sexta-feira, e formar um livro de, se eu não me engano, 100 páginas, não foi? Cerca de 100 páginas. Por aí. A história foi crescendo. A história depois ela foi saindo em capítulo lá no Friday Comics, né? Foi, a gente teve o Friday Comics, né, que a gente teve uma página por semana da história do Golden Lion, mas a gente também teve um site dele, né? Que era thegoldenlionchronicles.com. E aí a gente estava publicando. Aí você pode ver, por exemplo, nessa imagem que muitos dos personagens que estão na Menina dos Himalaias estavam lá, que, por exemplo, é o Praça, que é aquele senhor ali, o velhinho ali em cima, e tem esse tipo, ele parece tipo um carneiro, né? É o Vassu. E aí você tem a Vijaya ali do lado que está segurando tipo uma criatura, né, de pelúcia meio estranha, né? Que é o Turok. A gente fez todos os personagens para vender, né, os bonecos, né? Já pensou, quando o McDonald's comprar, a criança vai compra o McLanche e já tem tudo ali. Exatamente. É interessante que né, os personagens eles são muito diferentes uns dos outros visualmente, tanto visualmente quanto nas expressões. Então,
Isso já facilitou muito. E aí, isso é tudo baseado numa história que o Daniel fez, né? A primeira aparição, por exemplo, da a menina do Himalaia, o nome dela é a Vijaya, né? E essa primeira aparição da Vidalha foi em 1998, numa tirinha, né? Uma tirinha que você fazia sobre o Leão Dourado. Não sei se você já está vendo essa imagem. Tô vendo 98. Essa 98 quadrinho preto e branco, né? é o Cabrinho preto e branco. E aí, na verdade, a ideia era, né, fazer uma graphic novel que contasse essa história, né? Mas sem utilizar o Leão Dourado, né? Que era uma história que a gente já tinha começado a fazer. Então era basicamente como era a origem, vamos dizer assim, de Vijaya, como ela chegou nos Himalaias, porque ela na verdade era irmã do Leão Dourado. O Leão Dourado era aquele personagem com a cara de um leão e ela é uma humana, né? Então como é que ela foi parar naquele local? Como é que isso tudo começou? E aí foi a origem da história. E aí a primeira coisa foi realmente, vamos contar essa história de origem. Vou contar essa história de origem. Eu comecei a rascunhar as ideias, isso há muito tempo atrás, só Vidya, tanto que no início era Vidya no Himalaia, né? Aí era para mostrar realmente o dia a dia, né, de Vasu e Prasad, que eram tipo os pais adotivos dela, né? Como é que era viver nesse mundo fantástico, que era também o santuário, né, que é um mundo mágico onde existem elementais da natureza, né? Como uma criança conseguiria viver num mundo assim, né? E aí eu comecei a rascunhar, né? Rascunhar ideias no papel, alguns diálogos. Você vê que o rascunho, tudo que eu faço também é em português. Aí eu decidi, vou pegar um caderno para escrever, que eu acho que isso ajuda muito, né? Se você vê, o caderno é de 2014, então foram basicamente 4 anos antes de eu publicar A Menina no Himalaia. Vidya no Himalaia eu fiz uma ilustração até grotesca, assim, uma bizonha um pouco engraçada da menina, né? E aí nesse caderno que eu comecei a realmente a colocar as ideias. Eu acho que é muito legal isso. Eu até sugeria para as pessoas, para todo mundo, pegar um caderno, sei lá, tem uma ideia que você está querendo colocar, coloca naquele caderno, e mesmo anos depois, se você continuar com aquela ideia, você vai ver que já tem muita informação ali que você pode utilizar como base na tua história. E aí eu comecei com o tratamento, né? O tratamento, que é tipo uma sinopse da história, né? O que você chamaria que é o tratamento, Daniel? Não, é isso mesmo, é tentar botar ali no papel todos os acontecimentos que vão acontecer, que você acha que são fundamentais, né? E depois ir reorganizando à medida que a ideia vai modificando, né? Eu não sei se você já chegou, vai comentar em algum momento, não foi por esse período aí que você chegou até a viajar e lá no perto dos Himalaias? Exatamente. Na verdade, eu até esqueci de colocar esse slide aí, mas eu cheguei aí aos Himalaias, cheguei a visitar, né, a cidade de Dharamshala, e foi muito importante, né, ter esse contato com o ambiente, né, porque é um ambiente assim muito mágico ao mesmo tempo, porque a Índia, de um modo geral, é um país assim muito espiritual, então você sente assim uma energia assim muito específica, muito única. E quando você chega no Himalaia, é tipo meio que um casamento perfeito, né? Que o Himalaia, ele é um local assim mágico também. E aí você adiciona essa espiritualidade da Índia, então fica um local assim incrível, né? Até para a gente faz meditação, até para meditar lá é realmente muito mais fácil, né, do que você meditar numa cidade grande. Então foi É. assim um trabalho quase que de campo, né? De visitar. A gente foi até num templo, cara. Eu lembro que uns amigos nossos que também estavam por lá falaram: vocês têm que ir lá no Gunamata Temple, que era um templo lá mais perto das montanhas, né? Porque essa cidade assim, você vê as montanhas, mas você não está muito alto. É. Cara, a gente chegou assim, sei lá, meio-dia a gente saiu. Caramba, sobe Olha muito, só. cara. Sobe muito e é tudo de escada, né? Tudo de escadas lá, e às vezes você tem que às vezes passar assim perto da montanha, e se você cair, cara, você cair já era, né? É só realmente para se preparar para a próxima vida.
Reencarna. Se cair, reencarna. Se cair, tu reencarna. E aí, cara, a gente chegou lá no Gunamata Temple e as pessoas já estavam saindo, né? Caramba. Aí a gente tava quase que sozinho, né? Interessante quando você chega nesse templo, cara, que é uns templos assim, que tem uma história assim fantástica, né? Que é aparentemente a deusa Durga teve naquele local. Aí você chega também, medita, assim, a vibração, né? A energia assim muito forte. E você sente, né? Porque já está um pouco mais alto, né? Do que a cidade de Dharamshala. Então quando você chega lá, você sente tipo com em vez daquela ser a brisa, assim, uma brisa assim meio ártica, né? Uma brisa assim congelada que vem das montanhas. Aí, caramba, cara, não, uma coisa assim muito poderosa. E aí a gente sabia que só era para ficar meia hora lá e voltar. Isso. Que a gente tem que voltar porque ó, se ficar escuro no caminho, ó, não tem luz, não tem nada, né? Você vai ter que e a gente também tinha, antes de ir para os Himalaias, a gente caiu no erro de ver um documentário sobre leopardos que atacam os peregrinos, né? Os leopardos Olha aí, claro. que gostaram da comida humana e atacam os peregrinos. Caramba, cara, será que um leopardo? É muito difícil, né, acontecer, mas a gente fica sempre meio que bolado na volta, né, tendo que andar, cara. A gente não andou muito, cara. Tava quebrado na volta, mas valeu a pena. E isso, né, a gente andando lá, a gente vai sentindo aquela atmosfera que tá pelo ar, que é maravilhosa. O que você ia perguntar? Você indo para esse templo, não foram vocês indo para esse templo? Quem foi que terminou sendo que estava perdido e um garotinho ajudou? Eu acho que não foi a gente, não. Foi na verdade, o que ajudou a gente pra voltar também foi um cachorro, cara. Sabe, tem sempre os cachorros que aparecem do nada e que ajudam, assim, a você retornar. Não sei, os cachorros provavelmente, né, ajudam lá os peregrinos. Ninguém conhece o cachorro, mas o cachorro aparece de vez em quando e ajuda. Mas teve um cachorro que ajudou na volta, cara. Nos trechos lá, porque realmente são muitas escadas. Aí de repente você tem umas bifurcações, né, uns caminhos, né? Você pode ir para para outra montanha ou pode ir para a cidade. Aí você tem que fazer umas decisões lá. Mas é Aí tranquilo, é você, tranquilo. aí você chegou assim no local, na primeira vendinha, e falou: Puxa, ainda bem que o cachorro nos ajudou. O cara falou: Cachorro? Aqui é muito alto, nós não vemos cachorro já tem anos. Isso aí. Era uma entidade das montanhas. Pode ser. Mas aí, quer dizer, isso tudo ajudou, né? Tudo ajudou, obviamente, a você criar aquele. Ter uma ideia do imaginário para fazer o tratamento. E aí, o que é, quer dizer, mais interessante, aí você começa, depois do tratamento, já começa direto a fazer os desenhos, que aí já na página posterior, que tem assim, escrevendo. E aí você vai ver que eu já começo a escrever fazendo tipo um storyboard, né? Criando os visuais, né? Você vai ter na próxima página até um zoom de uma daquelas páginas ali que você dá para ver assim a menina falando: e quando os meus pais vão voltar? E aí o praça, eles não vão voltar. É uma página assim mais Pesado, hein? emocionante. Pesado, é um negócio bem pesado. Pesado. Não, é tranquilo. A gente, pessoal que viu Bambi, tranquilo. Isso. Ah, Mas vamos para a próxima. A próxima página eu mostro também explorando ideias, possibilidades. Eu acho que uma das coisas caramba. que é fantástica é você poder fazer isso no papel, né, cara? Você desenhar e visualizar. É um esquema para as pessoas que gostam do Estúdio Ghibli de Hayao Miyazaki. O Hayao Miyazaki, né, que é um artista japonês, autor de Princesa Mononoke, autor de A Viagem de Chihiro. Ele gosta muito de fazer desenhos, e aí com os desenhos as ideias das histórias vão surgindo na mente dele. E é uma técnica assim que eu recomendo também, é bom fazer os desenhos de... Muitas das que eu desenhei não chegaram a sair na graphic novel, mas faz parte do processo criativo. Eu ia falar que perguntar pra você que acabou o papel, cara, pra você fazer tudo tão pequeno num papel só. Não, é legal uma coisa como, né, eu tenho esse trabalho de scribing, que é você ver a imagem toda numa ilustração só,
Então é legal, às vezes, você ter realmente toda a história, né, numa imagem só, que aí você começa a entender, né, os elementos que são importantes para a história, os símbolos, né? Todas as histórias têm também, né, os elementos que são simbólicos ali, então isso ajuda bastante na hora de você escolher todos os elementos narrativos, como você pode ver. Numa vida passada você foi egípcio, sem dúvida alguma, que você fez os hieroglifos lá Provavelmente eu fiz os hieroglifos, né, do Egito. com Mas aí certeza. depois, quando eu terminei, né, o tratamento, né, eu fiz... Foram acho que cerca de 10 páginas. Eu também desenhei, escrevi, desenhei e mandei para a Arcaia, né? E foi interessante que quando eu mandei lá para eles... A história tinha... Eram cerca de 80 páginas, tinham 80 páginas. Mas eles falaram que para você fazer uma graphic novel tem determinados formatos. E você teria que fazer no mínimo 120 páginas. Então tinha que adicionar pelo menos aí 40 páginas. Como eu tinha que adicionar um arco final para a história, porque também para eles é importante que o primeiro episódio, né, tenha um final. Você deixa um gancho para uma continuação, mas vai ter um final. Então, o que aconteceu? Que eu adicionei mais 80 páginas depois, mas aí eu tive que fazer uma série de mudanças no roteiro, os editores pediram. Os editores, assim, são muito bons, né? Assim, eles não tentam impor nada, né, na história, eles só fazem sugestões para adicionar, né, e para, vamos dizer assim, potencializar a tua história. Então, o pessoal que eu trabalhei foi muito bom. E aí eu adicionei 80 páginas, que é o próximo slide. Aí foi um processo, assim... Inicialmente eu fiz aquela folha ali, a folha no lado direito, que eu fiz, como eu falei, tipo um scribing, né, mostrando todos os acontecimentos, né, assim, quer dizer, os acontecimentos chaves, né, da história, para eu Uhum. saber quais elementos que eu podia usar depois e quais elementos, quais os elementos que teriam um arco narrativo dentro da história. Aí esse eu fiz, aí depois eu comecei a fazer esses cartões aqui que estão no lado esquerdo, e esses cartões eles ajudam muito, né, na hora de você também criar, né, esses pontos chaves, porque aí você coloca tipo numa mesa, você coloca no chão, e aí você vai vendo qual é a melhor ordem, né, para os acontecimentos. Isso também foi fundamental para a história. E aí depois qual foi? Aí eu comecei a escrever de novo, né? Escrever, eu tive que fazer isso aí muito rápido, né? Adicionar essas 80 páginas. Mas é melhor, uma vez quando você começa a história, né? Você tá, por exemplo, Uhum. já tem a metade da história pronta, é muito mais fácil terminar do que começar, né? Porque todos os elementos que foram apresentados no início da história, eles têm que voltar no final, né? É uma regra, assim, da narrativa mesmo. Alguma pergunta, assim, em relação a esse processo aí, mas eu fiz um papel, uma folha A4 mesmo, fui fazendo, né? E eu coloco uma corzinha para me ajudar depois. Não, não, tá, eu tô aqui interessado, tô aprendendo aqui. Aí no próximo processo que eu faço os thumbnails, né? Porque você vê que eu faço como um storyboard, então eu não defino como a página vai parecer. Só depois que eu falo, esse quadro aqui ia ser legal, sei lá, ser uma página inteira, ou esse quadro aqui é legal ser maior do que aqueles outros. Então é o processo de thumbnail, né, que você escolhe aqui, né, o tamanho dos quadros e como é que eles vão estar dispostos na página. E é interessante aqui que eu sempre fazia isso aqui, eu dava essa marca, né, em verde, né, para quando eu tinha completado, né, o thumbnail, quando eu tinha completado lá o desenho dessas páginas, eu estava fazendo esse traço aí para sempre ter uma orientação, né, uma organização, até para eu poder me programar, vamos dizer assim. Ó, você esqueceu de fazer duas páginas ali. Não, aquelas páginas eu risquei, né? Aquelas páginas ali foram canceladas completamente. E você vê que todas as páginas têm sempre uns desenhos de alguns personagens, né? É bem livre, assim, vou rascanhando mesmo o processo todo. Então o processo é realmente muito orgânico, né? Levou basicamente 4 anos, né? E se você contar lá desde o início da primeira aparição de Vidya em 98, cara. 98 para 2000 e...
Eu falei 2018? 2018. 30 anos, é isso? Não. O Vidigal já tá com a idade, hein? Eu não sei se é 30 anos. Deixa eu ver. Não, não. 98. 20 anos. 20 anos. 20 anos. Beleza. Então esse é o processo. Acho que se o pessoal tiver qualquer dúvida, deixa lá nos comentários. Próximo episódio de A Menina nos Himalaias, eu vou estar falando assim do processo de desenho, que foi um processo muito gratificante, que eu adorei fazer o desenho. E a gente vai falar mais dos processos e deixando aqui nesse slide, no próximo slide, assim, sempre para as pessoas poderem comprar, né? A Girl in the Himalayas, que está lá no Amazon. Espero que alguma editora, se alguma editora estiver assistindo aí, publique em português, que isso é uma história assim, que eu acho que é uma história universal, né? Uma história assim da menina que está tentando achar seu espaço no mundo, né? Como é que você definiria? É bacana, uma história bacana. Eu definiria que é uma história do momento. As pessoas leem. Lê que você vai encontrar as respostas aí que você está procurando. Muito bom. E aí eu também deixando aquela sempre a diquinha lá para as mídias sociais. Davi Jesus Vignoli, Daniel ainda está criando, né, as mídias sociais, mas eu acho que qual é o esquema, cara? Tipo, você não quer ser achado nas mídias sociais? É o quê? Você ganhou uma identidade nova e não pode estar lá nas mídias sociais, é isso? Eu tenho um amigo fotógrafo que ele fala disso, principalmente do Instagram. Ele fala que tem tanta imagem no mundo que não precisa de mais imagem. É um ponto, cara. É um ponto. Tanta coisa no mundo. Ele fala assim, sem postar uma coisa, ele fala: será que eu estou contribuindo de alguma forma com a humanidade postando essa imagem ou não? Aí ele fala: o meu café da manhã não está contribuindo, não vou postar. Pronto. Honesto. Eu tô com Cara, ele muito honesto. Honesto, super honesto, super honesto. Super honesto. Pô, muito bom, cara. Eu gostei. Não sei se você tem alguma coisa para adicionar aí. Não, curti muito ver esse processo, que é um processo interessante, e é um processo que as pessoas muitas vezes, quando lê ou quando pensam em fazer quadrinho, as pessoas não param para pensar em todo esse trabalho que existe para quando esse cara sentar ali e começar a desenhar, já está tudo já organizadinho, tudo bonitinho, mas esse processo leva tempo. Uhum. Eu lembro até que, por exemplo, pro Friday Comics teve uma série de reuniões que a gente fez aí também para definir até a estrutura da narrativa. Foi muito legal. Eu gosto muito assim desse trabalho também de equipe, que ele sempre acaba trazendo assim uma visão diferente, né, da história. Muito bom, gente. Muito bom. Ficamos para essa aí. Para a próxima a gente traz mais detalhes aí do livro, a gente traz mais o que a gente fez durante a semana e mandem sugestões aí do que vocês gostariam de estar vendo. Valeu? Valeu.